Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo um ex-goleiro que se tornou presidente de um dos clubes mais tradicionais do Nordeste do Brasil, Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia, ou do Bahia, como gosta de dizer a sua torcida. Seja muito bem-vindo ao CNN Esportes S.A. Obrigado, João. Prazer estar participando do programa. Estou à disposição. Vamos falar bastante aí de Bahia, de futebol, para isso que a gente está aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória do Emerson e desse gigante do tricolor da Boa Terra. Vamos lá. Emerson Ferretti, como muitos técnicos e dirigentes envolvidos com o futebol, começou sua carreira dentro dos campos. Como goleiro, teve passagens por alguns clubes, entre eles Grêmio, Flamengo, Juventude e o Bahia, clube do qual é presidente hoje. Mas o caminho até esse posto foi longo. Antes disso, se formou em administração de empresas e fez pós-graduação em gestão esportiva. Além disso, também é radialista. Mais curioso ainda, foi presidente de outro clube primeiro. Emerson Ferretti presidiu o Esporte Clube Ipiranga de 2012 a 2017. Antes de voltar ao Bahia, Ferretti deu um passo importante em sua vida pessoal. Em 2022, o dirigente se assumiu gay, o que causou grande repercussão no mundo do futebol. Um ano depois, em 2023, o ex-goleiro voltou a uma cadeira de presidente, mas dessa vez do Bahia. Com 1.089 votos, Emerson Ferretti venceu a eleição e se tornou o primeiro presidente de clube brasileiro assumidamente gay. Emerson Ferretti é o convidado do Esportes S.A. e vai responder como é lidar com uma SAF com um nome de peso como o Grupo City. Quais os desafios de ser um homem assumidamente gay à frente de um grande clube no Brasil? E de goleiro para goleiro, qual a relação com Rogério Ceni, um técnico promissor do futebol brasileiro? Presidente, como é que foi a construção dessa parceria do Bahia, uma glória do futebol do Brasil, do Nordeste, com uma das maiores marcas do futebol mundial, que é o Grupo City? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Toda a negociação foi construída pela gestão anterior, né, de Guilherme Belintani. Foi ele, a partir do momento que a legislação mudou em 2021 e que permitiu que os clubes pudessem criar essa figura jurídica nova, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF, né? O Bahia foi ao mercado para poder trazer um parceiro para poder, fechar um negócio e ajudar o Bahia a crescer, né? Eu acho que o grande mérito, primeiro tem um mérito do clube como um todo. O clube sofreu uma intervenção em 2013, né, que estava numa situação bastante difícil, financeira, estrutural, né, de resultados esportivos já, né, bastante ruins. E aí teve uma intervenção judicial que destituiu a diretoria que estava no comando. E a partir daí o clube se tornou um clube democrático, né? Então são 10 anos já que o Bahia é um clube democrático. O Bahia implementou transparência, governança, compliance e foi se estruturando ao longo desses 10 anos. Isso foi fundamental para que o Grupo City se interessasse em abrir negociação com o Bahia, né? Na verdade, a organização do clube, a transparência do clube, né, fez com que o Grupo City se interessasse, né, em conversar, e aí foi uma construção muito bem feita, né, do Belintani, do ex-presidente, e junto ao Grupo City foi mais de um ano de negociação, de conversa. O Bahia não estava desesperado, vamos dizer assim, né? Logicamente tinha dívidas, as dívidas inclusive impactavam no dia a dia do clube, porque impediam que pudesse ter um investimento maior no futebol. Mas não era um clube que estava desesperado com uma dívida impagável, né? Poderia dizer assim que estava controlada. Então isso fez com que a gente pudesse negociar com tempo com o Grupo City
e formatar um modelo de negócio que fosse atrativo para o Bahia e para o City, obviamente, né? Então, o negócio foi finalizado em dezembro de 2022, foi feita a Assembleia Geral, os sócios aprovaram, né, a constituição da SAF e aprovaram a venda de 90% para o Grupo City. E em maio de 2023, portanto, menos de um ano, foi finalizado o negócio, mas o Grupo City já tem já toca o dia a dia do futebol desde janeiro do ano passado, né? Eu queria voltar um pouco antes na história, porque nós temos visto um momento de SAFs com clubes muito endividados, com muita dificuldade. Mas de todos os clubes do Brasil, talvez o Bahia é o que tenha vivido o pior momento. Porque o Bahia teve uma intervenção, o Ministério Público teve que partir para dentro do clube, todos os dirigentes foram afastados, colocaram um interventor. Então, se o futebol tem um fundo do poço, o Bahia chegou lá. Só que vale destacar que antes mesmo de fazer a SAF, o Bahia, por sua conta, pelos seus méritos, já havia conseguido sair desse lugar. Já havia voltado para uma Série A do Campeonato Brasileiro, já havia aprendido com o tropeço e já havia tomado o remédio amargo. Como é que foi esse processo pré-SAF de queda e de recuperação do Bahia? A queda foi necessária, né? Assim, a intervenção, que foi inclusive para a imagem do clube, não foi nada positiva, mas os resultados desportivos, o crescimento do endividamento e o deterioramento da estrutura do clube estavam dando sinais claros de que a torcida, né, e as pessoas que gostavam do Bahia precisavam tomar uma atitude. Foi um remédio amargo, uma intervenção judicial nunca é bom, por conta da intervenção, né, do jeito que é feito, mas foi necessário, né? E a partir daí, todas as gestões que passaram pelo Bahia ajudaram nessa reconstrução. Então, em 10 anos, todas as pessoas que passaram, não só os presidentes e os vices, mas também os conselheiros, eles ajudaram a construir um clube democrático que se tornou um exemplo de democracia. Hoje, já há algum tempo, os sócios votam diretamente para presidente, né? A transparência se tornou um dos valores do clube, né? A governança corporativa, compliance, e foi isso que ajudou. Foi um trabalho de reconstrução do time com o carro andando, né? Aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, o avião já no ar, porque os jogos não pararam de acontecer. O calendário chegou, né? E ao mesmo tempo que todos esses problemas extra-campo teriam que ser resolvidos. E eu acho que a lição foi bem feita, independente de erros que podem ter acontecido, que são normais num processo gigante desse, né, de reestruturação de um clube do tamanho do Bahia. Mas eu acho que foi muito bem feito a ponto de realmente o clube ter uma situação consolidada e atrair um grande investidor como o Grupo City, né? Então, essa trajetória toda foi muito importante para que o Bahia esteja hoje com as perspectivas de futuro muito positivas. O senhor disse aí que a venda foi de 90% para o Grupo City. Quando dessa venda, qual era o tamanho da dívida do Bahia e como é que ficou essa questão? O que fica para o Grupo City pagar, o que fica para o Bahia? Como é que foi equacionada a questão da dívida do clube? Pois talvez essa seja aí uma das... dentro da negociação, o diferencial em relação a outras SAFs que aconteceram de clubes grandes, né, foi que dentro da negociação o Bahia conseguiu que o Grupo City liquidasse a dívida toda, né? Eu não vou dizer aqui um número exato da dívida, porque senão eu estaria sendo leviano, mas o Bahia tinha uma dívida em torno de 250 a 300 milhões, né? E dentro da negociação, essa dívida foi negociada pelo Grupo City e foi liquidada. Na verdade, o que a gente tem hoje, após aí menos de um ano de fechamento do closing, né? Em maio do ano passado, o Grupo City teria 3 anos para quitar toda a dívida do clube e eles já fizeram, em menos de um ano, já quitaram 80%.
e todo o resto já está assumido por eles, né? Então eles estão cumprindo rigorosamente o que foi acordado, né? Isso é uma informação inclusive pública, né? do pagamento da dívida. Quando foi anunciado para os torcedores a negociação e foi dividido dessa forma um investimento de 1 bilhão, sendo que 300 milhões seriam para pagar a dívida do clube. Então é uma informação pública e eles estão cumprindo isso. E como é a relação no dia a dia? Até onde vai a figura do presidente estatutário e até onde vai a figura da SAF e dos seus gestores? Como é que é essa relação? Como é que está funcionando esse casamento? O comando do futebol é da SAF, né? Então o Grupo City, como é um sócio majoritário, tem 90% das ações, eles fazem esse dia a dia do futebol. A gente está sempre próximo, está sempre fiscalizando, né? Como eu falei, é uma das nossas obrigações fiscalizar o cumprimento do contrato, né? Mas a deliberação em relação ao dia a dia do futebol é do Grupo City, né? E a gente acaba participando muito pouco nessa tomada de decisão em referentes a contratações, referente a investimento, né? Então, o Grupo City, as pessoas que comandam a SAF do Bahia se reportam diretamente a Manchester, onde é a sede do Grupo City, né? E é um grupo muito grande, muito robusto. É o atual grupo campeão do mundo, né? O Manchester ganhou a Liga dos Campeões da Europa no ano passado, que era o grande sonho desse projeto, e depois ganhou o título mundial contra o Fluminense. Como é que é fazer parte de um grupo desse tamanho? O que agrega e, eventualmente, se há algum problema, né? Porque é uma casa com muitos filhos, então algum filho ali vai ganhar mais atenção do que o outro. O que tem de positivo e, eventualmente, se há alguma coisa de negativo, o que há? A gente entende que tem muito mais coisa positiva, né? O fato de ter, foi o que eu falei, a gente, anteriormente, a gente entende que a gente conseguiu atrair o melhor parceiro possível, pelo poderio financeiro e pela expertise do Grupo City, que transformou, por exemplo, a realidade do Manchester City. Que quando o Grupo City comprou lá em 2008, o Manchester, o clube inglês fazia mais de 40 anos que não era campeão inglês. E nos últimos 15 anos, eles têm 7 títulos, sendo que ainda tem a Champions, né, e o Mundial. Né? São muitos títulos nos últimos 15 anos. Se tornou o clube inglês o maior vencedor, né, dentro da Inglaterra de competições. Então isso já mostra o que o Grupo City é capaz de fazer. E a gente está muito confiante que isso vem aqui para o Bahia, né? Mas qual que é o tamanho do apetite, presidente? Essa é a nossa curiosidade. Lá em Manchester, eles pegaram um time histórico, tradicional, mas que não passava nem perto das grandes conquistas e transformou num dos maiores times do futebol mundial. Com qual apetite o Grupo City chega aqui? Por exemplo, o torcedor do Bahia pode sonhar com o Bahia brigando na prateleira de cima? Olha, a situação é até bem similar, né? O Bahia também é um clube tradicional, bicampeão brasileiro, mas nos últimos tempos, né, há um bom tempo, inclusive, não tem tido resultados nacionais expressivos, né? A última vez que o Bahia ficou entre os 10 primeiros da Série A do brasileiro foi em 2001. Eu ainda era o goleiro do clube, né? Então, de lá para cá, são 22 anos e a torcida está muito carente, né, de uma grande campanha numa competição nacional. Dentro da Copa do Brasil, o Bahia já chegou várias vezes, eu acho que 8 ou 9 vezes na história, nas quartas de final, mas não passou. Assim, a gente volta a falar, a gente confia que o Bahia vai estar brigando por lugares mais honrosos nos próximos anos. A gente não pode, e não sou eu que tenho essa obrigação nem esse direito de estar falando, né, sobre quando que teremos novamente um título, né? Esse é um cuidado muito grande, inclusive interno, né? O único porta-voz sobre o futebol do clube é o CEO de futebol do Bahia SAF, e ele que pode se pronunciar sobre o futebol. Mas o próprio Grupo City, Ferran Soriano, que é o CEO do grupo,
já deu entrevista sinalizando que é um projeto de 10 anos, né? Então, dentro desse espaço de tempo, a gente acredita que o Bahia vai estar aí brigando por lugares mais honrosos, quem sabe até um título de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, voltar a disputar uma Libertadores. Isso é a esperança de todos nós, inclusive os torcedores estão muito ansiosos por isso, né? Principalmente pelo fato de que o Grupo City tem essa capacidade de transformar a realidade do clube, como fez com o Manchester. Agora eu queria falar do Rogério Ceni. Você foi goleiro do Bahia, foi um ídolo no gol do Bahia. O Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Não entrando na questão técnica da gestão do Rogério, porque a gente sabe que isso é uma responsabilidade, inclusive contratual, do Grupo City. Mas como é que você vê a figura do Rogério, por tudo que ele representou no futebol brasileiro hoje como comandante do Bahia? Vamos lá. Eu preciso falar da minha opinião pessoal sobre o Rogério, né? Eu fui goleiro, então eu sou contemporâneo de Rogério, né? Na verdade, eu acho que eu sou 1 ou 2 anos mais velho que ele. Tive a oportunidade de jogar várias vezes contra o Rogério. Ele não fez gol em mim. Não tomou gol do Rogério? Dos 131, né, que ele fez na carreira, nenhum deles foi em mim. Já pegou pênalti contra ele? Não, também então tá 0-0. Não, tá 0-0. Ele teve a oportunidade de bater falta, mas não teve a oportunidade de bater pênalti. Mas, assim, primeiro expressar minha admiração, que eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar pessoalmente, né? Expressar minha admiração, primeiro pelo goleiro que foi, depois pelo profissional que foi, né? O Rogério é um cara que a gente pode dizer que ele não foi só um jogador de futebol, ele foi um atleta, né? E conquistou tudo que poderia ser conquistado, né? Então, um máximo de respeito ao atleta Rogério, né? E a gente está muito feliz de poder ter um treinador agora, né? Numa nova função que ele está, que já é vitoriosa, porque conquistou títulos na maioria dos clubes que passou. Um atleta que é vitorioso. Isso é muito importante para os comandados, né? Para o grupo de jogadores. Você olhar para o seu comandante e você saber que ali tem um cara que já esteve dentro de campo e que já foi campeão. Ele sabe o caminho de ser campeão, ele se acostumou a ser campeão. Então ele não exige nada menos do que isso nos clubes que ele comanda. E no Bahia não é diferente. Então é essa a visão, né? Além da qualidade como treinador, é ter um comandante que representa conquistas, né? Dentro da sua trajetória e que vai nos comandar para novas conquistas. Presidente, o Bahia está caminhando para ir para a Libra. O senhor acredita na formação de uma liga no futebol brasileiro? Será importante para o futebol brasileiro? Olha, eu acho que é um dos caminhos, sim. O futebol brasileiro precisa, como produto, né, precisa se organizar. Eu acho que é um produto muito interessante, com um potencial incrível. E os clubes precisam se organizar, se entender, para poder as ligas poderem cumprir o objetivo. Então, o Bahia, e também deixar bem claro, né, quem faz toda essa negociação e representa o Bahia junto a essas tratativas, né, da Liga é o Bahia SAF, né? Então, tudo que é relacionado a futebol, o representante, né, inclusive a CBF, a Federação Baiana, é um representante da SAF. Mas eu acho que o produto futebol brasileiro precisa se organizar e para isso precisa ter o bom senso, né, dos clubes, né, de entender o produto como um objeto maior do que cada clube, né? Cada clube pertence a esse grande produto. A hora que fortalecer esse produto, eu acho que todas as partes vão ser beneficiadas. Chegou a hora do Giro SA, as notícias do mundo dos esportes e do mundo dos negócios, sempre no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem?
O Atlético Mineiro apresentou a nova camisa que homenageia os feitos históricos e pioneiros do Galo nesses 116 anos de história. O Galo destacou alguns dos momentos do clube, como o primeiro título mineiro em 1915, o primeiro clube a conquistar um campeonato brasileiro 2 vezes, o primeiro a ter um homem que parava no ar, um super-herói artilheiro e um bruxo que conquistou a América. E bom, do Atlético de Minas, a gente vai agora para o do Paraná, porque o Atlético Paranaense também lançou um uniforme essa semana. O Furacão apresentou um modelo novo em homenagem ao centenário do clube. A principal novidade é a camisa de número 2, esse aqui que vocês estão vendo no telão, nas cores dourada e também preta. Bora falar de Paris 2024, porque a Samsung, parceira mundial dos Jogos Olímpicos de Paris, anunciou parcerias com as ligas de surf, skate e breakdance. A ideia da marca é destacar figuras e subculturas icônicas de cada comunidade, bem como histórias únicas e de superação que o esporte proporciona. É isso, João. Eu volto contigo e com Emerson Ferretti, com muito mais no CNN Esportes SA. Até a próxima. Muito bem. Presidente Emerson, o senhor foi o primeiro atleta assumidamente gay do futebol brasileiro e é o primeiro presidente de clube, pelo menos que se tenha notícia, homossexual. Vamos falar desse assunto depois do intervalo? Vamos. Vamos lá. Depois do intervalo, tem essa pauta muito importante com o presidente do Bahia, o primeiro presidente assumidamente gay do futebol brasileiro. 1 minuto só. De volta com o CNN Esportes SA, com Emerson Ferretti, ex-goleiro do Bahia, presidente do clube. E antes do intervalo eu deixei essa questão. O senhor foi o primeiro atleta, ou ex-atleta no caso, a se assumir gay e é o primeiro presidente de clube de futebol assumidamente gay do Brasil. Como é que foi enfrentar isso tudo e como é que é enfrentar essa questão num meio tão masculino e tão machista quanto o futebol? Não foi fácil, né? Porque a gente, criança, e é o sonho de, acho que da maioria dos garotos, é se tornar um jogador profissional, né? A gente tem os nossos ídolos. E meu sonho de criança sempre foi ser um goleiro profissional, né? E eu entrei muito cedo no futebol com 8 anos. Eu não tinha nem ideia ainda sobre a minha sexualidade, ainda numa época que não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha informação, né? Então todo esse processo interno também meu de entendimento também demorou muito, né? Mas desde muito cedo eu entendi que uma pessoa gay não sobreviveria dentro do futebol. Mas você se entendeu como gay, como homossexual, não sei nem se é o termo correto, e peço perdão caso não esteja me expressando da maneira mais correta. Quando ainda era jogador? Sim, ainda jovem, adolescente, né? Eu comecei a ter esse entendimento, né? E ao mesmo tempo começou o conflito, porque primeiro que a sociedade ainda não aceitava, né? Pessoas, de uma forma geral, pessoas homossexuais, né? Eram sempre consideradas cidadãos de segunda categoria, né? A OMS ainda considerava isso como uma doença. Foi retirada da classificação de doença em 1990, né? Então eu percebi que essa condição precisava ser escondida. E eu já estava dentro do futebol, né? Porque eu era da divisão de base do Grêmio. Então, no futebol, pior ainda, né? Se já precisava me esconder, eu e qualquer outra pessoa LGBT precisava se esconder na sociedade, dentro do futebol mais ainda. Então, a partir daí, foi montar um personagem para poder sobreviver ao dia a dia do futebol e poder realizar meu sonho de criança, que era se tornar um goleiro profissional. E nesse dia a dia, você nunca conseguiu se assumir para um colega de clube, para um dirigente? Você, como disse, era um personagem. Você se portava como heterossexual. Sim, eu procurava ser o máximo possível, ter um comportamento igual a todos os outros atletas, né? Que isso faria com que não chamasse a atenção, né, sobre a minha pessoa, para esse aspecto,
né? Então, por isso que eu falei, a montagem do personagem. E nunca passou pela minha cabeça falar para alguém dentro do futebol, porque existia um medo que se alguém descobrisse essa condição, né, minha carreira estaria comprometida, né? Porque poderia essa pessoa passar para uma outra e acabar fazendo com que minha carreira acabasse. E seria o destino, porque ainda hoje, né, acho que muitos dirigentes evitam contratar jogadores, né? Na verdade, não existem atuando nenhum jogador assumidamente gay, né? Mas sempre se evitou, né, contratar jogadores que pudessem ou tivessem alguma suspeita sobre a sexualidade, porque poderia trazer problemas para os dirigentes, né? Torcida, falando, enfim, uma série de coisas. Então a carreira acaba, né? Ainda hoje, isso é muito triste. E antes até, eu acho que de você perguntar, talvez tenha sido o motivo pelo qual eu tomei a coragem de falar. Mesmo já não jogando mais, já aos 50 anos, hoje eu tenho 52, mas aos 50 anos, quando eu falei, 1 ano e meio atrás, né, justamente para poder jogar luz sobre o assunto, mostrar que existem sim gays dentro do futebol, e que um atleta gay pode ter um desempenho tão bom quanto qualquer outro. Não é isso que vai definir a qualidade, o talento desse atleta, né? Porque eu joguei em clubes grandes, eu fui campeão, eu fui ídolo. Passou na base da seleção brasileira, Eu fui goleiro de seleção brasileira, eu fui eleito o melhor goleiro do Brasil em 2001. Eu fui o atleta mais disciplinado do Campeonato Brasileiro de 98 e de 99 por 2 anos seguidos. Enfim, eu joguei em clubes grandes. Eu tive uma carreira que a gente pode classificar bem sucedida. Muito bem sucedida, aliás. Então isso mostra que não é o fato de eu ser gay ou não que comprometeu a minha qualidade de jogo e nem a qualidade do time que eu jogava. Eu nem comprometi o dia a dia do futebol, nem do clube que eu estava, né? Então, o fato de falar é justamente para mostrar ao futebol que isso não precisa ser, tem que ser irrelevante. O que importa é a qualidade do atleta, né? O comportamento dele, logicamente. E aí eu chamo a atenção, a gente tem atletas heterossexuais com comportamentos muito piores, que dão muito mais problemas no trabalho aos clubes do que um possível atleta gay, né? Então não é a sexualidade que vai determinar isso, né? O senhor acredita que hoje há muitos gays no futebol que não têm coragem de se assumir por ainda ter, mesmo 20 anos depois, o mesmo medo que você tinha? Eu não posso precisar em relação à quantidade, mas com certeza tem, né? Tem, sim. Né? Se tem na sociedade, tem em todas as profissões, o futebol sempre teve e vai continuar tendo. Agora, eu não sei se o percentual em relação ao número total de atletas qual é, né? Porque os gays acabam se afastando do futebol quando percebem que o ambiente não é acolhedor, né? Mas isso tem mudado um pouco, inclusive, né? Os próprios muitos torcedores que gostam de futebol, mas evitam frequentar. E eu queria falar disso, porque eu percebo que isso tem mudado um pouco, né? Os clubes têm abraçado um pouco mais a comunidade LGBT. O Vasco fez uma camisa em homenagem, clubes têm jogado com marcas na camisa, estampado processos de respeito e de inclusão. E o Bahia sempre foi um pioneiro nisso. Curiosamente, hoje tem um presidente gay que milita pela causa e foi um clube que sempre foi muito vanguardista nisso. Queria que você falasse um pouco de como foi a sua disputa para a presidência do Bahia, porque quando você era atleta, você não era assumido, mas quando você disputou, sim. Como é que foi a disputa e se você sofreu algum tipo de preconceito, de enfrentamento por isso? Não, vamos lá. Eu acho que a sociedade está mudando. Eu acho que apesar da resistência de muita gente, né? Mas eu acho que uma boa parte da sociedade já respeita as diferenças,
muitas empresas já entenderam que é preciso ser inclusiva, respeitar a diversidade, né? E o futebol sempre anda um pouco atrás dessa evolução, né? Mas alguns clubes acordaram para isso e o Bahia, como você falou, é um pioneiro, né? Já de antes de eu ser empossado, né? A gestão anterior já teve um cuidado muito grande com isso. O Bahia fez campanhas, né, de cunho social, né, muito importantes, que trouxe resultados relevantes para a sociedade e acabou inspirando outros clubes a também atuar socialmente. Inclusive o Bahia tem uma torcida LGBT, o Bahia abraçou essa torcida também, né? Deu todo o apoio para que essa torcida fosse criada e frequentasse a Arena Fonte Nova. Isso é um grande avanço, né? E na minha eleição, na minha campanha, essa questão não foi colocada em discussão, né? E tanto é que eu fui eleito e isso mostra que o Bahia e o torcedor tricolor, né, está à frente, né? Isso em momento algum foi levantado durante a campanha, que é o que a gente deseja, né? Que a sexualidade das pessoas não esteja à frente da capacidade. E foi isso que aconteceu durante a campanha e o fato de eu ter sido eleito. Eu acho que o torcedor tricolor pensou muito mais na capacidade do Emerson de gerir, né, do que propriamente de outras coisas que poderiam impactar, né? Então eu sou inclusive muito grato, né, a isso, e eu acho que o Bahia com a minha eleição também dá mais um passo, né, mostrando à sociedade que a gente precisa respeitar as diferenças, né? Então o Bahia está de parabéns, a torcida do Bahia está de parabéns por entender isso, por acolher, né? E o Bahia acaba sendo um pioneiro e uma referência no futebol brasileiro, e isso já está ultrapassando as fronteiras nacionais, né? O Bahia já está sendo falado na imprensa internacional como um clube que é diferente, né, dessa bolha machista que é o futebol, né? Presidente, vamos falar de um outro assunto extremamente sensível e delicado. O Bahia lançou uma campanha linda sobre o respeito à mulher, uma campanha de combate à violência, uma campanha de educação para todos nós que vivemos em sociedade, que precisamos aprender que é preciso respeitar o próximo e, no caso, de maneira especial, respeitar a próxima, porque a mulher é muito agredida na nossa sociedade. O Bahia é a casa do Daniel Alves. Como é que foi encarar esse problema de dentro para fora com o ídolo da história do clube, que foi seu companheiro? Você jogou com o Daniel Alves. Como é que foi encarar isso tudo? E como é que o futebol precisa encarar esse momento? E o que dá para tirar de lição dessa tristeza que é ver 2 jogadores de Copa do Mundo pela seleção brasileira presos? Triste não por estarem presos, triste pelo que eles fizeram e pelo que acontece no futebol. A gente vê com muita tristeza tudo isso. Primeiro, qualquer atitude, não por ser Daniel ou Robinho, né, mas qualquer ato de violência já é uma agressão, né, que precisa ser evitada, né? E quando se trata de um jogador de futebol, a repercussão acaba sendo muito maior. E a gente viu com muita tristeza, como você falou, eu fui companheiro do Daniel no início da carreira dele, quando ele atuou no Bahia, né? Antes dele ser transferido para o Sevilha e aí ter essa carreira linda que ele teve. A gente lamenta muito que uma decisão impensada aí, né, de uma noite de festa tenha manchado, né, a carreira linda que ele teve. Mas ele errou, assim como o Robinho, né? E foram julgados, foram condenados e precisam pagar por isso, né? E ao mesmo tempo isso se torna um grande exemplo e faz com que o futebol reflita, porque os jogadores, eles, pelo fato de se tornarem pessoas conhecidas, famosas, né, pessoas públicas, a gente acaba tendo facilidades ao longo da nossa vida, né? A partir do momento que a gente se torna um jogador, e principalmente jogadores de clubes grandes, né? Que existe uma idolatria muito grande. A gente é levado a um empoderamento
porque as portas sempre são abertas. O tapete está sempre estendido. Sempre estendido, as portas estão sempre abertas, todo mundo querendo fazer por você o que você precisa. Você vai num restaurante, você passa na fila à frente de todos, você senta, você não paga a conta porque o dono é seu fã. Enfim, exemplos do que acontece. E isso leva a um empoderamento que para muita gente, né, passa assim, dá uma sensação de que você pode fazer qualquer coisa. E não é assim. A gente vive em sociedade, a gente precisa respeitar o outro, e o fato da gente ser, né, e aí eu me coloco como um atleta também, eu fui um atleta, né, e o fato da gente ser uma pessoa pública, né, não nos dá o direito de extrapolar a liberdade do outro, né? Então a gente precisa respeitar. Então essas condenações faz com que o futebol e os próprios jogadores reflitam, né, nesse comportamento, né? Porque a partir do momento, e infelizmente a gente só aprende na dor, né? Na dor, né? Quando dói mesmo, né? Com punição. A partir daí, eu acho que não vai ser mais tolerado nada desse tipo. E talvez seja um grande recado para o mundo do futebol, para essas novas gerações que estão chegando. O tempo da impunidade acabou. Exato. Assim, a gente tem uma função social muito importante. Justamente pelo fato de ser ídolos, de ser pessoas que inspiram principalmente as crianças, a gente precisa ter um comportamento positivo, que faça com que essas crianças reproduzam, mas de uma forma positiva, né? E o que aconteceu mostra que existem comportamentos negativos. E aí a gente traz, aí é uma escolha de cada um, né? E já sabe que a impunidade está acabando, mas existe um outro caminho de você ser um exemplo positivo. A escolha é sua, né? E as consequências também da sua escolha é você que vai ter. Emerson Ferretti, presidente do Bahia, vamos para o De Primeira SA. É hora de perguntas curtas, respostas diretas no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Está preparado, presidente? Acredito que sim. Né? Vamos lá. O futebol nordestino ainda não é valorizado como merecia ou já ocupou seu lugar? Eu acho que está ganhando espaço, sabia? Está ganhando espaço. O futebol nordestino sempre teve menos espaço na mídia, por conta das grandes empresas de comunicação serem aqui do eixo Rio-São Paulo, né? Então é natural que o espaço seja maior para esses clubes daqui. Mas eu acho que o futebol nordestino tem ganhado espaço, né? E a perspectiva é que aumente isso aí, né? É mais fácil ser goleiro ou ser presidente? Nenhuma das duas é fácil, mas é mais prazeroso ser goleiro, viu? Dá mais prazer estar ali no gol. Porque primeiro que era um sonho de criança, né? O meu sonho era ser goleiro. Ser presidente foi um desdobramento de toda a minha carreira e de todo um estudo que eu tive, né? Então, o meu sonho era ser goleiro. E aquela sensação ali de dentro de campo, de você entrar, por exemplo, eu que joguei com o Maracanã com mais de 100 mil pessoas na final da Copa do Brasil de 99 com Juventude e Botafogo. Jogar. Foi campeão. E foi campeão dentro de um Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Essa sensação é para poucos, é só para quem joga, para quem está ali dentro, né? Então, isso ser goleiro, ser atleta é muito mais prazeroso porque você vivencia o que todo mundo do lado de fora queria estar vivenciando, né? Presidente, eu tenho perguntado a todos os dirigentes que inclusive o presidente queria estar lá dentro. Mas não pode, tempo, não pode. Presidente, o futebol brasileiro vai dar certo? Eu confio, sim. Eu confio porque existe... O talento é inesgotável aqui dos nossos atletas, né? Essa fonte não seca nunca. Eu acho que carece de uma organização maior. Já deu muitos avanços, a gestão também tem se profissionalizado, mas ainda estamos longe do ideal. Para fechar, rachão de final do ano, para o ímpar, você tem o Emerson e o Rogério Ceni para escolher. Quem que você escolhe primeiro?
Vamos botar o Rogério Ceni, né? Ele tem uma carreira linda, né? Como eu falei, o máximo respeito, né? E, na verdade, eu gostaria de ter o prazer de jogar com ele, né? Ter jogado com ele. Eu acho que seria um grande aprendizado para mim como goleiro. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu queria aqui, de público, dizer que eu sou um admirador do Bahia. Eu acho um clube extraordinário, a maneira como o Bahia se comunica, é um exemplo de comunicação, e queria dedicar esse programa a um grande tricolor, meu querido Nizam Guanais, um dos maiores gênios da comunicação do Brasil, que é pai desse programa, porque da inteligência, da genialidade do Nizam, numa conversa, ele nos sugeriu a ideia desse programa para a gente falar de futebol, para a gente falar de negócios aqui na CNN, e ele é um grande tricolor, sei que é seu admirador, então queria dedicar a ele esse programa. Eu assino embaixo, então, todas as referências que você fez a Nizam são merecidas, né? Ele é um grande amigo também, tricolor, e a gente tem um orgulho muito grande de tê-lo conosco, né? Torcendo pelo Bahia. E é isso aí, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Emerson Ferretti, presidente do Bahia, grande Bahia, o tricolor da Boa Terra, campeão brasileiro de 88 e que move corações, mexe com paixões no Nordeste do Brasil. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes SA volta no domingo que vem, sempre com um grande convidado para falar do futebol e do mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até lá.